Durante as recentes escaladas de conflito, uma proporção muito grande dos residentes de Gaza supostamente teve que deixar suas casas. A questão controversa é porque muitos países árabes declaram não abrir as portas para reassentamento permanente dos refugiados de Gaza. Isso não é apenas uma questão humanitária, mas também envolve segurança política interna, estrutura social e história regional. Segundo muitos observadores, é necessário olhar para o contexto desde o passado até o presente para compreender totalmente as causas. No ano de 1948 período, frequentemente chamado pelos palestinos de Nakba, segundo muitos documentos históricos, quando o Estado de Israel foi criado, centenas de milhares de palestinos deixaram ou foram obrigados a deixar suas residências. Essa onda de deslocamento rapidamente formou campos de refugiados de grande escala nos países vizinhos. Naquela época, muitos governos árabes viam isso como uma situação temporária, pois acreditavam que os palestinos em breve teriam a oportunidade de retornar à terra natal. A realidade aconteceu de forma muito diferente das previsões iniciais. Os campos de refugiados, originalmente considerados soluções de curto prazo, não apenas permaneceram por alguns meses ou anos, mas gradualmente se tornaram locais de residência duradoura ao longo de várias gerações. Em alguns lugares, os campos se desenvolveram em bairros sólidos, com vida comunitária própria. No entanto, o nível de integração dos palestinos na sociedade local variou de forma significativa. Alguns países ampliaram as oportunidades de residência e meios de subsistência, enquanto muitos outros quase mantiveram a separação, dificultando a integração plena da comunidade refugiada. Durante a existência dos campos de refugiados, muitos países passaram por períodos de grande tensão. Não sendo apenas locais de residência temporária, alguns campos tornaram-se espaços onde surgiram atividades políticas, chegando em alguns momentos a envolver conflitos armados dentro ou nas áreas próximas. Segundo algumas análises regionais, essas experiências deixaram uma espécie de memória política coletiva, fazendo com que os governos árabes permaneçam cautelosos e considerem cuidadosamente as políticas relacionadas aos refugiados palestinos, e esse efeito ainda é perceptível até hoje. A Jordânia já foi vista como um dos países com a abordagem mais aberta em relação aos palestinos, quando permitiam a emissão de documentos e status de residência bastante flexíveis. No entanto, segundo muitos documentos históricos, até a década de 1970, a presença cada vez mais forte das Forças Armadas palestinas levou a conflitos graves dentro do território jordaniano. Esses eventos não apenas tiveram grandes consequências para a segurança, mas também fizeram o governo da Jordânia mudar de opinião, tornando-se muito mais cauteloso no controle das atividades político-militares relacionadas à comunidade de refugiados. Diferente da Jordânia, o Líbano é caracterizado por uma estrutura social complexa, onde muitas comunidades religiosas e forças políticas coexistem em um equilíbrio frágil. Para manter essa estabilidade, o governo libanês aplicou políticas restritivas aos palestinos. Durante várias décadas, eles só puderam participar de certas profissões e enfrentaram muitos obstáculos para acessar plenamente os direitos civis. Como resultado, a comunidade palestina está bastante presente na sociedade libanesa, mas o nível de integração profunda é muito limitado, criando uma distância social que se estende por várias gerações. A Síria recebeu um número significativo de palestinos e foi considerada um dos países com uma atitude de acolhimento relativamente clara na região. Ainda assim, segundo muitas análises acadêmicas, o grau de integração dessa comunidade na vida social local nunca atingiu a totalidade. Os palestinos na Síria ainda são frequentemente vistos como um grupo separado, com restrições específicas sobre oportunidades econômicas, direitos sociais e participação em atividades comunitárias, tornando difícil alcançar uma integração plena como parte natural da sociedade local.
Nos países do Golfo, como o Kuwait, existiram comunidades palestinas relativamente numerosas, desempenhando papéis importantes em diversos setores econômicos e de serviços. No entanto, no início da década de 1990, quando a situação geopolítica na região mudou, as políticas desses países se alteraram quase imediatamente. A comunidade palestina, estreitamente ligada à vida local, rapidamente se viu em situação instável, mostrando que seu grau de estabilidade depende muito do contexto político e de segurança regional, mais do que de mecanismos de integração duradouros. A partir das experiências diversas na Jordânia, Líbano, Síria ou no Golfo, é possível perceber um ponto comum evidente. Os governos árabes priorizam, acima de tudo, a manutenção da estabilidade interna. Manter o equilíbrio religioso e étnico, junto com o controle rigoroso de riscos de segurança, tornou-se um princípio constante na formulação de políticas. As memórias políticas e os eventos do passado deixaram marcas profundas, fazendo com que os países hoje sejam muito mais cautelosos diante da possibilidade de receber fluxos adicionais de refugiados palestinos em larga escala. Assim vemos que a memória histórica e as experiências passadas criaram a cautela dos países anfitriões. Segundo muitos pesquisadores e observadores regionais, a recusa dos países árabes em receber refugiados de Gaza a longo prazo não é uma decisão aleatória, mas resulta da combinação de múltiplos fatores históricos, de segurança sociais e diplomáticos. Uma das razões mais importantes é o risco de segurança transfronteiriço. O Egito, país que controla a fronteira de Rafah, único ponto de conexão entre Gaza e o Sinai, reforçou o envio de tropas e veículos blindados desde o final do ano de 2023, para fortalecer a fronteira. O Sinai já foi uma região marcada por muitas atividades extremistas entre os anos de 2013 e 2020. Portanto, o Cairo teme que a chegada de centenas de milhares de pessoas de Gaza possa permitir a infiltração de grupos armados. Isso é visto como uma medida preventiva destinada a impedir a formação de novos pontos de tensão. Além da questão de segurança, os países também se preocupam com o equilíbrio político e social interno. A Jordânia atualmente tem mais de 2 milhões de palestinos registrados na UNRWA, representando quase 40% da população, tornando o país um dos lugares com a maior comunidade palestina do mundo. Com uma proporção tão alta qualquer, novo fluxo migratório poderia pressionar severamente empregos, infraestrutura, saúde e educação. O Líbano enfrenta situação similar atualmente a cerca de 450 mil palestinos vivendo lá, mas a maioria ainda enfrenta restrições quanto à cidadania e profissões para manter o equilíbrio religioso e político já frágil do país. O fator histórico também desempenha um papel importante. O evento conhecido como Setembro Negro na Jordânia no ano de 1970, que resultou em cerca de 3.000 a 3.500 mortes segundo muitos documentos, deixou uma lição amarga sobre o risco de grupos armados originados de campos de refugiados. No Líbano, a presença armada da OLP é considerada uma das causas da Guerra Civil de 15 anos, que matou mais de 100 mil pessoas e forçou cerca de 1/3 da população a deixar suas casas. Essas memórias coletivas fazem com que muitos governos árabes ainda mantenham alto grau de vigilância. Do ponto de vista diplomático e estratégico, muitos analistas afirmam que se os habitantes de Gaza saírem a longo prazo, a reivindicação pelo direito de retorno pode enfraquecer, reduzindo o poder de negociação da Palestina. Portanto, manter a população no território disputado é considerado uma posição de princípio. A questão palestina deve ser resolvida em Gaza e na Cisjordânia, sem transferir o fardo para os países vizinhos. O aspecto jurídico e administrativo também constitui uma barreira. Nem todos os países árabes assinaram ou implementaram plenamente a Convenção de 1951 sobre refugiados. Mesmo aceitando assistência humanitária, a maioria dos governos apenas concede status temporário, evitando criar base legal que possa levar a direitos de residência permanente. Por fim, o custo econômico é um fator inegável. Segundo a UNRWA, o orçamento destinado à assistência aos palestinos em 2022 foi de aproximadamente 1 bilhão e 600 milhões de dólares, mas frequentemente insuficiente. Se fosse necessário reassentar centenas de milhares ou mesmo milhões de pessoas, o impacto sobre saúde, educação, bem-estar social e infraestrutura seria muito grande, especialmente considerando que muitas economias do Oriente Médio ainda enfrentam pressão de dívida pública e desemprego.
Atualmente, a ONU estima que quase 1.900.000 habitantes de Gaza, ou mais de 85% da população da região, tiveram que deixar suas residências desde o final do ano de 2023. No entanto, tanto o Egito quanto a Jordânia declararam publicamente que não aceitarão reassentamento permanente. Essa posição reflete tanto a cautela em relação à segurança e à sociedade, quanto a preservação do status político dos palestinos no processo de negociação de longo prazo. Do ponto de vista dos palestinos, a questão do reassentamento não é apenas sobre sobrevivência ou um novo lugar para morar, mas também tem profundo significado político e simbólico. Muitos temem que, se deixarem Gaza durante o conflito, isso possa ser interpretado como um abandono da terra natal, enfraquecendo a reivindicação histórica pelo direito de retorno. É justamente essa preocupação que faz com que parte da população, mesmo enfrentando condições severas, ainda não queira se mudar permanentemente. Um ponto notável é que essa hesitação coincide inadvertidamente com a posição de muitos governos árabes, que também se opõem ao reassentamento permanente. No entanto, as motivações dos dois lados são muito diferentes. Os países temem impactos de segurança sociais e políticos, enquanto os palestinos se apegam à identidade e memória histórica e direito à autodeterminação. O resultado é que a situação de não realocação de longo prazo continua refletindo a sobreposição entre o cálculo estratégico do Estado e a mentalidade comunitária dos refugiados. Não são apenas os governos, mas também os próprios palestinos, que têm razões para recusar deixar sua terra natal. A situação de fronteiras fechadas enquanto cresce a necessidade de proteger civis criou um paradoxo difícil de resolver. Segundo diversos relatórios da região e organizações internacionais, a ajuda humanitária é frequentemente priorizada com presença de comboios de alimentos, assistência médica e apoio emergencial. No entanto, um limite claro continua sendo mantido. Os países estão dispostos a receber ajuda temporária, mas insistem em restringir a possibilidade de reassentamento de longo prazo. Estatísticas das Nações Unidas mostram que a maior parte da população de Gaza teve que deixar suas residências com muitos serviços essenciais, como hospitais, escolas e sistemas de eletricidade e água severamente danificados. Ainda assim, muitos números específicos sobre vítimas e perdas materiais são divulgados sem verificação independente no momento da publicação. Isso torna o quadro humanitário ainda mais complexo e difícil de compreender de forma completa. O resultado é que o dilema impossível persiste. De um lado, a necessidade de proteger a vida de civis, do outro, a posição política e de segurança dos países da região. Essa tensão mostra que o problema não é apenas humanitário, mas também fortemente ligado a cálculos estratégicos de longo prazo. Então, na sua opinião, qual seria a saída para este dilema impossível: ampliar o reassentamento ou insistir em manter os palestinos em sua terra natal? Deixe seu comentário abaixo. Diante da recusa de muitos países árabes, a responsabilidade da assistência recai sobre a comunidade internacional. O órgão central é a UNRWA, criada em 1949, apoiando mais de 5,9 milhões de palestinos na Jordânia, Líbano, Síria, Cisjordânia e Gaza. Em Gaza, opera 140 unidades de saúde e cerca de 280 escolas, com aproximadamente 290 mil alunos. O orçamento anual, em torno de 1,6 a 1,8 bilhões de dólares, frequentemente enfrenta déficit. Em 2023, a UNRWA alertou sobre risco de corte de serviços essenciais sem financiamento adicional. Organizações regionais como a Liga Árabe e a OIC pedem união, mas desembolsos reais são limitados. A ajuda concentra-se em socorro emergencial em vez de desenvolvimento sustentável, por receio de legitimar o status de refugiado permanente. Alguns países ocidentais têm programas humanitários restritos. Canadá, Noruega, Suécia e Alemanha receberam alguns milhares de palestinos, insuficiente diante de milhões necessitando de abrigo seguro. Estados Unidos e União Europeia são grandes doadores, mas suspendem contribuições temporariamente por motivos políticos, impactando diretamente a vida civil. Egito e Jordânia, países de linha de frente, pedem compartilhamento do ônus. Cairo alerta
que receber centenas de milhares de palestinos de Gaza seria um gatilho de segurança, enquanto Jordânia, com mais de 2 milhões de palestinos registrados na UNRWA, teme sobrecarga do sistema público. Eles enfatizam que, além da ajuda humanitária, soluções políticas são necessárias para quebrar o ciclo de refugiados de longa duração. Embora a comunidade internacional afirme unidade, a assistência permanece temporária e instável, prolongando o dilema. Analistas regionais indicam que a recusa de muitos países árabes em reassentar palestinos de Gaza permanentemente resulta de múltiplos fatores: preocupações de segurança, necessidade de estabilidade interna, memórias históricas de crises passadas, cálculos diplomáticos, restrições legais e custos econômicos e sociais. A solução oficial enfatiza que medidas sustentáveis devem ocorrer em Gaza e Cisjordânia, evitando mudanças demográficas duradouras fora das áreas em disputa. Organizações humanitárias e observadores internacionais pedem maior proteção civil, ampliação de socorro emergencial, transparência e busca de mecanismos temporários mais seguros. Em resumo, trata-se de um problema tanto humanitário quanto político. Qualquer abordagem exige cuidadosa avaliação entre riscos de segurança e estabilidade regional e direitos legítimos da população. Obrigado por acompanhar até o final do vídeo. Se achar o conteúdo útil, inscreva-se no canal e ative notificações para continuar acompanhando nossas análises. O apoio de vocês é motivação para trazer mais informações de qualidade.